eu vou estar falando um pouquinho sobre a Casa da Cultura, seguidamente sobre a nossa palestra de hoje, e após estarei passando para o palestrante da noite, Marcelo. Estaremos aqui como apoio, eu juntamente com a Fernanda, que é do setor de difusão cultural. Então, a Casa da Cultura é hoje uma das filiais do Instituto Cultural Vale. Nós prezamos por e incentivamos manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto regionais. Nós atuamos sobre 4 frentes, nós temos 4 setores aqui na Casa da Cultura. Um deles é a difusão cultural, que é responsável por cinemas que acontecem tanto aqui na Casa da Cultura quanto fora da Casa da Cultura. Então, caso tenha alguma escola que queira que nós apresentamos, levamos o cinema até lá, nós levamos. Nós também realizamos shows, inclusive eu quero deixar aqui um convite para todos vocês, que no dia 28 agora do 4 estaremos realizando um show de casa. Então, vocês que têm interesse em vir, vai ser à noite. Então, venham estar conosco. E nós também temos o outro setor, que é a sala de leitura. A sala de leitura é responsável pelas palestras, a qual hoje está sendo realizada uma delas. É realizado por contações de história, que nós realizamos tanto de forma presencial quanto de forma virtual. Realizamos clube da leitura, então se você tem algum filho ou queira vir estar conosco, venham, que serão sempre muito bem-vindos. E temos também um acervo histórico, o qual até a dona Luísa se encontra ali, ela é responsável pelo acervo histórico, ele é responsável em salvar e registrar, né, documentação referente ao município de Canaã dos Carajás. Ela também realiza roda de conversa com pioneiros aqui de Canaã dos Carajás. É muito interessante, muito enriquecedor essa área aqui da Casa da Cultura. E, por fim, nós temos a Escola de Música e Dança, que fornecemos cursos de violão, flauta doce, canto, balé. Então, caso vocês queiram participar, ou tenha algum filho, algum parente que queira participar, envia para cá. E as nossas atividades, eu quero ressaltar que é todas gratuitas, certo? Então, assim, também para os que estão nos assistindo de forma online, virtual, sejam também todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, vocês podem estar digitando aí no chat, que o nosso pessoal aqui vai estar nos ajudando, respondendo vocês. Então, hoje nós estamos, né, com essa palestra. O tema da palestra é as marcas do regionalismo nordestino na fotografia brasileira. É um tema muito provocante, excelente. Então, boa palestra a todos vocês. E nós vamos estar à frente dessa palestra, Marcelo, né, que vai estar aqui palestrando e realizando, né, esse evento. Então, no final dele, nós teremos, para quem está aqui de forma presencial, nós teremos aqui os certificados. Ao terminar, nós teremos os certificados. Para quem está nos assistindo de forma virtual, nós estaremos enviando dentro do prazo de 7 dias úteis, no e-mail de cada um de vocês. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco no telefone aqui da Casa da Cultura, tá bom? E assim, boa palestra a todos nós. Agora é com o Marcelo. Pega, Marcelo. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Marcelo Barbalho, eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. E eu estou aqui na cidade, nesse momento, em Canaã dos Carajás, participando de um projeto de extensão da Unifespa que oferece cursos de graduação fora da sede, né, fora de Marabá. Então, tenho aqui um grupo... Oi, boa noite. Tem um grupo de alunos meus do curso de jornalismo que estão aqui prestigiando a palestra. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu também queria agradecer o pessoal da Casa da Cultura pelo convite para falar sobre esse assunto. Eu acho que a proposta surgiu da Casa da Cultura em ter uma palestra que abordasse a cultura nordestina. E eu não sou nordestino, mas moro em Fortaleza há 20 anos, pelo menos. Agora eu estou meio dividido entre Fortaleza e o Sudeste do Pará. Mas eu tenho uma relação muito forte com o Nordeste, com o Ceará, e me sinto, em boa medida, muito à vontade para falar sobre esse tema, e para falar sobre a fotografia, que é o meu campo de pesquisa, o meu campo de estudo. Eu sou professor de fotografia, né?
E a ideia aqui é falar sobre as marcas da fotografia, ou melhor, sobre as marcas do Nordeste na fotografia brasileira. A fotografia é um campo das artes visuais que tem uma presença muito forte no Nordeste brasileiro, assim como outras artes, assim como outras expressões artísticas, né? Eu posso citar, por exemplo, a música, né, nordestina, que tem importância no país, né? Eu posso citar o Luiz Gonzaga, o Ariano Suassuna, com o Quinteto Armorial, o cinema também, é só a gente pensar no Glauber Rocha, nos filmes do Glauber, né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. A literatura nordestina também está muito presente na cultura brasileira, né? As obras de Jorge Amado, a poesia de João Cabral de Melo Neto. E a fotografia também está muito presente, né? O Nordeste está muito presente na fotografia brasileira. Então, a minha proposta hoje aqui é apresentar uma espécie de panorama do regionalismo nordestino na fotografia brasileira. Um panorama extenso, que vai desde o século XIX, quando a fotografia foi oficialmente inventada na primeira metade do século XIX, até os dias de hoje, até o século XXI. Então, a ideia é traçar um perfil, né, assim, um panorama dessa presença do Nordeste na fotografia brasileira, do século XIX até os dias de hoje, né? Então, eu vou começar mostrando algumas imagens, primeiro, aqui de uma página triste da história brasileira, né, que não marcou apenas o Nordeste, mas todo o país, né, que foi o período da escravidão. Foi um período extenso aqui no Brasil, né, e que, de algum modo, coincide com a chegada da fotografia no Brasil. A fotografia foi inventada na França em 1839 e ela chegou ao Brasil só 6 meses depois. E foi aqui encampada pelo imperador, pelo Dom Pedro II. E a fotografia, desde esse período, serviu para registrar as belezas naturais do país, para registrar o desenvolvimento das cidades e o crescimento das cidades, principalmente das capitais, né? A capital do Império, primeiro Salvador, depois o Rio de Janeiro, e serviu para documentar os escravos, né? Para registrar essas pessoas que eram consideradas tipos exóticos, né? E essas fotografias, que têm uma qualidade plástica, assim, uma qualidade estética muito aprimorada, muito impressionante para a época, né? São fotografias de fotógrafos muito importantes na história da fotografia brasileira. Elas serviam para comercializar, em boa medida, as imagens dessas pessoas. Então, essas imagens elas eram vendidas no exterior como exemplos do exotismo de um país tropical, o Brasil, né? Essas pessoas, é claro, elas não tinham dinheiro nem condições para contratar o serviço de um fotógrafo. Então, elas além de sofrerem a violência da escravidão, né, de estarem sujeitas a serem donos de uma outra pessoa, elas tinham a sua imagem, de certo modo, roubada, sem que elas tivessem escolha, né? Elas aqui estão sendo obrigadas a posarem para o fotógrafo, né? Algumas parecem apresentar alguma desenvoltura diante da câmera, outras se sentem meio incomodadas, né? As fotografias são feitas em um estúdio, então tem aquela mobília. Pode passar a imagem, por favor?
Tem uma mobília artificial ali, quer dizer, mobília artificial. Tem uma mobília que é levada para dentro do estúdio para compor a imagem, né? E elas aparecem, as mulheres, por exemplo, aparecem vestindo os trajes típicos, né, de vendedoras de frutas na rua, por exemplo, né? Então, é um tipo de fotografia que foi muito presente no século XIX, né? E era considerado um produto exótico, era comercializada na Europa como um produto exótico, né? Pode passar, por favor? Os índios caem na mesma categoria que os escravos, ou uma categoria muito próxima, né? Eles também são documentados no século XIX pelos fotógrafos aqui no Brasil, para terem a sua imagem exportada para o exterior, principalmente para a Europa. Então, os europeus eram ávidos por conhecer um pouco da cultura, não sei se eles estavam interessados na cultura, mas eles queriam saber como eram os povos que eles consideravam primitivos, né? E os índios eram considerados primitivos, figuras exóticas, e eram fotografados de uma maneira que ressaltavam essas características ainda mais, né? Então, isso aqui é uma fotografia de 2 índios botocudos, um povo indígena que habitava o sul da Bahia, e é um produto típico para ser exportado para o exterior, para ser vendido aos europeus, né, aos ingleses e aos franceses, principalmente. A fotografia foi feita pelo Marc Ferrer, tem a assinatura dele ali no canto esquerdo da imagem, né? O texto está escrito em francês, e o Marc Ferrer é o maior fotógrafo brasileiro do século XIX. É um fotógrafo que nasceu no Brasil, filho de franceses, né, e que se tornou o grande nome da fotografia brasileira nesse período, e também um dos grandes nomes da fotografia mundial no século XIX. Então, também a fotografia do Marc Ferrer tem uma qualidade estética, técnica, que é muito acima do que era produzido na época, nesse período, né? Essa foto é dos anos 70 do século XIX, né? Pode passar, por favor? Aqui também é uma fotografia do Marc Ferrer. E aqui a fotografia ela tem uma outra função. Se na foto anterior ela era produzida para ser colocada à venda, né, para ser vendida para os europeus, para os franceses, para os ingleses, aqui a fotografia está a serviço da ciência. Os índios eram estudados, né, pela antropologia, pela etnografia. Então, tem todo um aparato aqui que está a serviço da ciência, da investigação desses povos, né? Então, o índio era considerado um objeto que deveria ser mensurado, domesticado, né? E essa imagem era uma imagem que também era exibida no exterior como produto, como resultado ou como exemplo de um povo exótico, né? No século XIX, aconteciam exposições mundiais, né, e esse tipo de imagem era levada para o exterior, né, para as exposições universais, como eram chamadas na época, que aconteciam principalmente na França e na Inglaterra. Pode passar, por favor? Então, aqui uma outra imagem do mesmo fotógrafo, do Marc Ferrer, também com a mesma estrutura, né? Eu não sou capaz de explicar para vocês qual é o sentido dessa espécie de régua ali ao lado, né? Mas assim, é algo que os etnógrafos, que os antropólogos procuravam utilizar no estudo desses povos, né? Pode passar, por favor. Aqui já não é mais o século XIX, né? Aqui já é o século XX. É o trabalho de um fotógrafo chamado Marcos Guilherme,
E o sentido aqui já é completamente... Continua. O sentido aqui já é completamente diferente das fotografias anteriores do Marc Ferrer. O objetivo aqui, assim, nas fotos anteriores, o fotógrafo não tinha envolvimento nenhum com aquelas pessoas, né? As pessoas eram colocadas num estúdio para serem fotografadas e suas imagens eram comercializadas ou eram estudadas pela ciência. Aqui não, aqui há um interesse do fotógrafo por esse povo, né, que são os índios Tremembé, que ainda hoje habitam uma praia no litoral do Ceará chamada Almofala. Então, o Marcos Guilherme, nos anos 70, final dos anos 70 e ao longo de toda a década de 80, fez várias viagens à Almofala e manteve um relacionamento muito próximo dessas pessoas para produzir uma documentação muito rica sobre eles, né? Então, aqui é um outro tipo de fotografia em que o autor se envolve profundamente com o tema e com seus retratados, né? Então, aqui há um interesse legítimo do fotógrafo pelas pessoas, né? E ele busca... por meio do contato dele com os índios e por meio da fotografia que ele produz, compreender um pouco mais sobre como é o modo de vida dessas pessoas, como é a cultura, os seus interesses, né? O que elas fazem para sobreviver, né? Então, eu só trouxe uma imagem feita pelo Marcos Guilherme, mas dá para notar que é uma imagem muito diferente das imagens anteriores, né? É um índio, é o cacique na época, e ele é fotografado com uma pose altiva, né? Assim, tem uma altivez, né? Um orgulho, de certo modo, né? Tem uma linguagem corporal muito diferente das fotografias anteriores, né? Porque existia aqui essa preocupação e essa aceitação, né? Assim, o povo Tremembé aceitava a presença do fotógrafo e, de algum modo, também estava, portanto, colaborando com ele para que essa documentação fosse feita, né? Esse trabalho foi premiado pelo menos 2 vezes nos anos 80. O fotógrafo recebeu uma bolsa nacional da Funarte e uma bolsa internacional, a Fulbright, para produzir esse trabalho, né? Que hoje é uma referência nesse tipo de fotografia, na fotografia indígena, né? Os índios eles foram retratados ao longo da história da fotografia aqui no Brasil de diferentes maneiras, né? A gente viu aquelas fotos do século XIX, eram feitas de uma forma, essa é de outra, e hoje em dia essa documentação também já é feita de outra forma, né? Hoje em dia, com as novas tecnologias, é muito provável que os próprios índios se encarreguem de fazer os registros de seus rituais, de suas cerimônias, do seu cotidiano, né? Então, os fotógrafos já não têm mais tanto acesso assim, ou já não são tão mais facilmente aceitos como eram nos anos 60, 70, 80. Né? Pode passar, por favor. E um outro tema da fotografia, que é um tema nobre na fotografia, que é o registro das cidades, né? É a fotografia urbana. A região Nordeste também está presente na história da fotografia brasileira. A exemplo dos escravos e dos índios, as cidades também não são exclusividade da região Nordeste, né? Então, os fotógrafos percorreram o país inteiro e fotografaram outras regiões do Brasil, né? Mas o Nordeste tinha algumas capitais, principalmente as que tinham portos, né? As que tinham mar, né? Eram muito importantes economicamente para o país naquela época. E Recife é uma dessas cidades, que foi muito fotografada naquele período. Essa também é uma fotografia do Marc Ferrer,
O Marc Ferrer, ele era muitas vezes comissionado, ele era contratado, né, muitas vezes pelo próprio governo brasileiro, pelo imperador, né, por Dom Pedro II, para viajar pelo país inteiro fazendo esse tipo de documentação, né. Então, ele está trabalhando aqui para a Comissão Geológica do Império, que tinha justamente esse objetivo, que era registrar o desenvolvimento urbano do país, o progresso das cidades, principalmente das grandes cidades, né? E não apenas as cidades, mas também as belezas naturais do país, né? Pode passar, por favor? E aqui é uma fotografia feita em Salvador, no Porto da Barra, e mostra o forte e o farol da Barra. O farol da Barra aqui é muito famoso, né? Nas músicas, nas imagens, né? Também é uma fotografia do Marc Ferrer. Uma característica desse período, não só desse fotógrafo, mas da fotografia dessa época, era sempre incluir um personagem na imagem. Então, ele está ali, de algum modo, para dar noção de escala para a gente, para dar noção da grandiosidade da paisagem, da extensão da área, né? Então, a gente olha para a imagem e percebe que a figura dele está ali cumprindo também uma função. Poderia ser um auxiliar do fotógrafo, né? Enfim. O Marc Ferrer, como eu disse, ele é o fotógrafo mais importante do Brasil no século XIX, e a fotografia dele tinha um aspecto que hoje, mais do que na época, é considerado como um aspecto artístico. É um tipo de imagem que hoje é muito valorizada, não só porque é uma fotografia do século XIX, mas porque é uma fotografia, como eu disse, que é esteticamente muito bem realizada, tecnicamente muito bem feita também, né? Então, o Marc Ferrer, ele era considerado, hoje, né, também, um artista. E isso é muito pouco comum, né, nesse período, porque a fotografia desse período ela é vista como um meio mecânico de reproduzir a realidade. A fotografia é considerada uma ciência, uma técnica, que está a serviço, por exemplo, do comércio, com aquelas fotografias dos escravos, ou a serviço da própria ciência, da antropologia, da etnografia. Não era, como a fotografia hoje, considerada por muitas pessoas um dos campos das artes visuais, né? Hoje é comum a gente ver a fotografia expostas em galerias, museus, né? Aqui na Casa da Cultura mesmo tem uma pequena exposição de fotografia ali no corredor. Então, a fotografia hoje tem um status diferente, né? Mas, nessa época, não. A câmera era considerada um meio mecânico de reproduzir a realidade. Era como se o fotógrafo não tivesse participação nenhuma na imagem que estava sendo produzida. Era como se a câmera, objetivamente, sozinha, conseguisse reproduzir a realidade sem a interferência do fotógrafo, né? É claro que essa ideia, depois, com o passar do tempo, ela se desfaz, né? E o fotógrafo acaba assumindo o protagonismo na fotografia, mas nessa época não era assim. Então, o Marc Ferrer também tem a sua importância, porque desde o princípio ele era considerado um fotógrafo artista, né? Pode passar, por favor. Aqui uma outra foto do Marc Ferrer, também lá de Salvador. Salvador e Recife, nesse período, eram as duas capitais do Nordeste mais importantes economicamente. Então, por isso, elas aparecem mais nas fotografias desse período, né? Mais do que o estado de Sergipe, Ceará, né? Pode passar, por favor. E aqui a gente dá um salto, né? Do século XIX para o final dos anos 70, ainda no tema da cidade, da fotografia urbana, da fotografia de cidade, né?
mas já com uma perspectiva totalmente outra, né? Essa fotografia é uma imagem do Miguel Rio Branco, que é um fotógrafo brasileiro, um dos fotógrafos brasileiros mais importantes da atualidade, né? Ele continua fotografando, e ela foi feita no Pelourinho, num lugar chamado Maciel, que era uma zona do Pelourinho degradada, considerada violenta, marcada pela miséria, pela pobreza e pela prostituição. E o Rio Branco, nos anos 70, resolve documentar esse lugar, que é meio underground, meio submundo, e ele entra nesse lugar para documentar como era a vida das pessoas lá no Pelourinho nessa época. Não sei se vocês já foram a Salvador, já visitaram o Pelourinho, mas assim, o Pelourinho hoje, esse lugar nem existe mais, né? O Maciel. Ele foi totalmente, como é que se fala sobre as cidades? Revitalizado? Né? Pois é uma outra história o Pelourinho hoje, mas nessa época ainda era tinha essa característica, né? E essa fotografia ela é importante para o Miguel Rio Branco porque ela dá nome, ou dá o título ao trabalho dele. É uma frase que ele encontrou numa das paredes de uma das casas do Pelourinho, e que tem um tom meio profético até, né? Nada levarei quando morrer, aqueles que me deve cobrarei no inferno. Tem uns erros de português, o que torna a frase mais original, né? Então, é uma fotografia muito importante por conta disso, né? Por conta da frase que acaba dando título ao trabalho do Rio Branco. Pode passar, por favor. Então, ele praticamente vive 6 meses nesse lugar com as pessoas, né? E ele fotografa os moradores, ele fotografa os interiores das casas, fotografa as calçadas, os bares, fotografa os prostíbulos, as prostitutas, né? Ele faz uma documentação sobre essa região, né? Pode passar, por favor. O trabalho do Miguel Rio Branco é muito marcado pelo uso da cor. Ele é considerado um dos fotógrafos brasileiros que mais utilizam a cor na fotografia. E a cor na fotografia dele tem uma característica muito marcante, né? São cores muito vivas, muito contrastantes, né? É um aspecto que faz parte da linguagem desse fotógrafo, né? E ele... Pode passar, por favor? E ele entra nos prostíbulos e fotografa as prostitutas trabalhando, né? E quando ele não fotografa elas trabalhando, ele fotografa elas posando para ele, como naquela fotografia anterior, né? E ele acabava sendo, assim, participando da intimidade dessas pessoas, né? Ele conta que ele pagava para as prostitutas o mesmo valor que elas receberiam pelo programa que elas fariam com o cliente, né? Então, ele pagava para fotografar, né? E ele, na época, fez um acordo com essas pessoas que essas fotografias não seriam mostradas em Salvador. E, com o passar do tempo, não sei exatamente porquê, mas elas foram exibidas em muitos lugares, inclusive lá na Bahia, na capital.
e hoje fazem parte, assim, é um conjunto de fotografias muito importante na fotografia brasileira, né? Pode passar, por favor? Acho que essa é a última foto do Miguel Rio Branco. Então, ele fotografa de dentro para fora, né, dos lugares, de fora para dentro. Tipo, ele é um fotógrafo que tem esse espírito de entrar nos lugares onde você normalmente não entraria, né? Ele é um fotógrafo que tem essa tendência a fotografar as pessoas que estão à margem da sociedade, que estão de algum modo marginalizadas, né? Pode passar, por favor? Então, depois daqueles 3 temas iniciais, né, dos escravos, dos índios e das cidades, que são temas que estão presentes no Nordeste, né, são marcas do Nordeste na fotografia brasileira, mas que não são exclusivos da região, né? Um tema como esse, que é o tema da seca, acho que eu posso dizer que é uma exclusividade do Nordeste, né? Não sei se vocês aqui, agora eu me incluo também, né? Se a gente aqui no norte do país sofre com as secas, mas em alguns estados, no sertão nordestino, a seca é sempre um drama, né? E a seca é um fenômeno da natureza que atinge os nordestinos há séculos, né? Então, existem secas que são consideradas devastadoras, né? Uma seca muito famosa é a seca do 15, lá no Ceará, que virou um livro, né? A Raquel de Queiroz, a escritora cearense, escreveu um livro chamado 15, em que ela relata o drama das pessoas que sofrem com a seca lá no Nordeste, no Ceará. E essa seca aqui, a de 1877, 78, é considerada a grande seca. Ela matou cerca de 500 mil pessoas. Isso equivalia a 5% da população do país. Então, era muita gente, né? 5% da população do Brasil, do Império, né? E isso durante 3 anos. Foram 3 anos de seca. Por isso é considerada a grande seca. E Fortaleza, a capital do Ceará, embora não sofresse com a seca propriamente, sofreu com a migração das pessoas que estavam sem água e sem comida, né? Então, Fortaleza, na época, tinha 25 mil habitantes, e, durante a seca, a população subiu para 140 mil pessoas. A cidade, assim, recebeu muito mais gente do que era capaz, né? E as autoridades de Fortaleza resolveram criar, acho que campos de concentração não é o melhor termo, mas assim, chamavam de colônias para abrigar essas pessoas, que às vezes iam voluntariamente e às vezes iam à força, né? Para tentar evitar esse inchaço que a cidade sofria, né? E esse tipo essa fotografia, na verdade, ela faz parte de uma série. São apenas 14 fotografias que foram produzidas durante a seca desse período, do final do século XIX. É um fotógrafo chamado J.A. Correia, que vivia lá em Fortaleza e que foi chamado por um jornalista que vivia no Rio de Janeiro e foi enviado ao Ceará para fazer uma reportagem sobre o drama que estava acontecendo lá. O jornalista era o José do Patrocínio, que acho que vocês já devem ter estudado, né? Que é o abolicionista, uma figura assim, muito importante
para a libertação dos escravos, né? Então, José do Patrocínio foi enviado à Fortaleza por uma revista chamada O Besouro para fazer uma reportagem sobre a seca e que, na verdade, era uma crítica ao imperador, a Dom Pedro II. E o J.A. Correia fez as fotografias e que mostram as pessoas, e que retrata as pessoas dessa maneira, assim, esquálidas, esfomeadas, com aspecto muito frágil, doentes, né? E as fotografias são da mesma época das fotos do Marc Ferrer, mas dá para ver que a estética e a qualidade é muito diferente, né? Mas o que importa aqui nem muito é isso, é mais o registro, é o que essas imagens mostram, é o conteúdo que elas apresentam, né? E ninguém sabe ao certo, mas toda fotografia do J.A. Correia, todas essas 14 imagens trazem ali esses versos, né, ao lado, escritos ali ao lado da imagem, que também são versos muito dramáticos, né? Essa, por exemplo, diz, né, que está escrito ali, né, deixei, por amor, a vida que me roubarem o pudor. E hoje, mulher perdida, morro de fome e de horror. Então, pode passar, por favor? As 14 fotografias têm esse... É sempre a mesma abordagem, é um retrato de corpo inteiro, né? E esses versos muito dramáticos, né? Pode passar, por favor? Então, são homens, mulheres, crianças, desnutridos, né, que são fotografados, né? Ali diz, né, o filho, com uma, que é ilegível ali, ergueu-se e um pão pediu. Pobre pai, ante a penúria, tremeu de fome e caiu. É um mistério até hoje, ninguém sabe quem escreveu esses versos. Pode passar, por favor? Mas as imagens foram publicadas na revista, com uma crítica ao governo, ao império, a Dom Pedro II, né? Essa é a primeira página da revista, é a capa da revista. E as fotografias, nessa época, a única forma de se publicar fotografia na imprensa, nessa época, era transformar a fotografia numa ilustração, num desenho, numa charge. Então, isso é uma charge, tem aqui um esqueleto humano, né, segurando duas cartas, né, como se fosse um jogo, né, de vida e morte, né? E foi feita por um chargista chamado Rafael Bordalo Pinheiro, porque não havia uma tecnologia para produzir, para imprimir a fotografia mesmo. Então, o que era possível imprimir era um desenho feito a partir da fotografia. E essa informação, que isso é um desenho feito a partir da fotografia, é dada ao leitor. Em algum ponto do texto, isso é informado para o leitor, e isso, de algum modo, aumenta a credibilidade do leitor em relação ao que está sendo mostrado, ao que está sendo contado, né? Pode passar, por favor. Então, a seca, que é um fenômeno da natureza típico do Nordeste brasileiro, ela é retratada desde que a fotografia nasceu no século XIX. Então, ainda hoje em dia, os fotógrafos documentam o drama das pessoas, dos flagelados que sofrem com as secas, né? Então, isso começou no século XIX, atravessou todo o século XX e até hoje a gente vê imagens da seca. Então, a seca é uma marca muito forte, né, na fotografia brasileira. Essa fotografia do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro
hoje, a exemplo do que o Marc Ferrez foi no século XIX, o Sebastião Salgado é hoje, no século XX, século XXI, é considerado, talvez hoje, o maior fotógrafo brasileiro e um dos maiores fotógrafos do mundo, né? Então, aqui o Sebastião Salgado fotografa alguns meninos brincando com ossos, né, de animais mortos pela seca, né, no sertão do Ceará. Pode passar, por favor. E um outro conjunto de imagens marcante na fotografia brasileira, produzido no Nordeste, diz respeito à Guerra de Canudos, né? A guerra que o governo brasileiro, pelo conflito, né, que existiu entre o governo brasileiro e o Arraial de Canudos, que foi criado, formado, dirigido pelo Antônio Conselheiro no sertão da Bahia, né? Então, no final da guerra, era a quarta tentativa do governo derrotar Canudos. Canudos já estava muito fragilizado, debilitado, né? Vai um fotógrafo junto com o exército, que é o Flávio de Barros, e ele é encarregado pelo governo de registrar a vitória do exército brasileiro, que já dava a vitória como certa, né? Então, o Flávio de Barros vai lá para isso, para registrar a vitória do exército, para registrar o Arraial destruído, para registrar o Antônio Conselheiro derrotado, os jagunços derrotados, feitos prisioneiros, e é isso que ele faz. Então, ele esquece, ou ele é censurado, ele não pode fotografar, por exemplo, as dificuldades que o próprio exército sofria, com falta de munição, os soldados também passando fome em boa medida, né? Mas ele vai lá para cumprir uma tarefa, que é registrar a vitória do exército, e aí ele produz um conjunto de 70 fotografias, né? E que também hoje são imagens importantes para a história do país. É um acervo que está na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e essa é uma das fotografias que mostra a vista parcial do Arraial de Canudos, né? Que era um lugarejo no meio do nada, no meio do sertão da Bahia, que abrigou milhares de sertanejos, né? E as casinhas, assim, a gente pode ver por meio da fotografia, eram casinhas muito simples, muito pequenas, né? De taipa, de barro, né? Então, essa é uma fotografia que mostra o arraial, é uma vista parcial do arraial, né? Pode passar, por favor. E essa é uma fotografia que mostra o arraial destruído, né? Depois do ataque da quarta tentativa do exército de derrotar o Antônio Conselheiro. Pode passar, por favor. E aqui é uma fotografia em que os jagunços estão sendo presos pelo exército, pelos soldados do exército. É uma fotografia encenada, é uma fotografia montada, né, que busca justamente isso, mostrar a vitória do governo, né? Pode passar, por favor. E aqui é o Antônio Conselheiro morto. Ele foi... Quando a quarta missão do exército chegou a Canudos, Antônio Conselheiro já havia morrido e já havia sido enterrado. E o exército resolveu desenterrar o corpo para que o corpo fosse fotografado e que a fotografia servisse como prova de que Antônio Conselheiro havia sido morto e derrotado. Então, o corpo foi desenterrado para ser fotografado e depois a cabeça foi cortada e exposta em praça pública, né? Pode passar, por favor.
E essa é uma foto também muito impressionante, que é a foto dos prisioneiros, né? O título da foto são 400 jagunços prisioneiros, e ali tem muita, a maioria é mulher e criança, né? Que é o que sobrou do Arraiá, né? Que ficou no final ali sendo defendido por poucos homens, pelas mulheres, né? E é esse povo que acabou que aparece nessa imagem, né? Então, Canudos também é uma marca na fotografia brasileira, né? Um evento triste na história do país e que também está muito presente desde essa época da guerra, e depois muitos fotógrafos voltaram a Canudos, né? Pode passar, por favor? Esse fotógrafo é um deles, é o Evandro Teixeira. Ele voltou a Canudos nos anos 90 para reencontrar antigos habitantes da região e para fazer um documentário sobre como era Canudos nesse período, né? Depois da guerra, né? Então, Canudos é um lugar meio mítico, né? no imaginário da região, né? do nordestino, né? Pode passar, por favor. E um outro evento marcante na história do país, e que também está presente na fotografia brasileira, e que também é característico do Nordeste, daquela região, é o cangaço, né? Também, o cangaço também foi um fenômeno social ocorrido nos anos 30. Assim, começou antes, mas o ápice talvez tenha sido nos anos 30, né? Os cangaceiros tinham um senso de justiça muito particular. Por algumas pessoas, por muita gente, eram considerados heróis, né? E por uma outra parte da sociedade eram considerados vilões, a ponto de terem sido caçados pelo governo, né? Eram considerados criminosos, né? E Lampião era o grande líder, né? Do cangaço. O bando de Lampião era temido, percorria todos os estados da região, e eram homens muito destemidos, né? E, nos anos 30, um fotógrafo que havia nascido na Síria, o Benjamin Abraão, resolve fotografar o cangaço. E ele ele consegue apoio de uma empresa de material fotográfico que fornece filme fotográfico e película de cinema, e ele sai pelo sertão do Nordeste à procura de Lampião. Ele passa alguns meses viajando à caça de Lampião, até que encontra, em 1936, ele é levado até a presença de Lampião e convence Lampião a se deixar fotografar. E o Benjamin Abraão acaba produzindo cerca de 90 fotografias e um filme sobre o cangaço, né? Desse material, hoje, restam apenas 15 minutos do filme, e as fotografias continuam existindo, né? Mas o filme foi censurado pelo governo. E as fotografias também, porque o governo do Getúlio Vargas, enxergou nessas imagens uma exaltação ao cangaço, né, a Lampião, e censurou a exibição do filme, apreendeu o filme. Então, alguns minutos se salvaram, e as fotografias também. E o Benjamin Abraão, então, ele encontra o bando de Lampião 2 vezes, em 1936 e em 1937, e produz essas imagens. Então, aqui é uma imagem do próprio Lampião, é um retrato do Lampião, e a Maria Bonita, né? Que são 2 personagens icônicos, né?
Pode passar, por favor. E aqui é o bando do Lampião, né? Em 1936, os cangaceiros, né? E o Benjamin Abrão, ele fotografa, ele faz os retratos, né, individuais dos cangaceiros, fotografa o grupo junto, né? E ele fotografa os cangaceiros em atividades cotidianas, né? Então ele produziu imagens em que eles aparecem rezando, eles aparecem cozinhando, se alimentando, costurando, bordando, né? Lampião bordava, costurava, né? Então todos esses aparatos, né, que eles usam, tudo é muito sofisticado, assim, né? Tinha um cuidado muito grande com a estética, né? Então existem estudos sobre a estética do cangaço, né, que é essa preocupação com a imagem, né, com as vestimentas, né, com os adereços, os lenços, os chapéus, né, tudo isso faz parte do imaginário, né, do cangaço. Então, o Benjamin Abrão acaba encontrando o Lampião 2 vezes, em 36 e 37, e produz esse conjunto de imagens, né. O próprio Benjamin acaba sendo assassinado pouco depois do último encontro, né? E o Lampião também morre, né? Pode passar, por favor. O bando de Lampião é cercado, né, numa pequena cidade do Sergipe, chamada Angico, e, em 1938, Lampião e as pessoas que estavam com ele são mortas pela volante do tenente Bezerra, que a volante eram forças especiais criadas pelo governo Vargas para caçar os cangaceiros, né? Então, eles são mortos e têm as cabeças decepadas e expostas em praça pública, junto com os ornamentos, os objetos, as armas, a munição, né? Para a máquina de costura lá em cima, né? Então, assim, também para servir de exemplo para a população, né? O cangaço não acaba aí, né? Mas, assim, o fim está anunciado, né? Um outro casal mítico, Corisco e Dadá, que vocês também já devem ter ouvido, mantém vivo o cangaço até alguns anos depois, quando eles também são caçados e mortos, né? O filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Corisco e Dadá são os personagens que são caçados pelo Antônio das Mortes, que é o caçador de cangaceiro, né? E no filme é isso, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Pode passar, por favor. E agora acho que fica mais tranquilo, eu acho, né? E aí, uma outra marca, né, do Nordeste na fotografia brasileira, que surge de maneira muito forte nos anos 40, nos anos 50, é quando os fotógrafos começam a se interessar pela documentação das figuras típicas regionais, né, dos tipos de brasileiros, né? Então, os fotógrafos começam a se interessar pela produção de fotografias sobre o pantaneiro, o gaúcho. E o Nordeste tem também umas figuras típicas, né? O jangadeiro é uma dessas figuras. Então, nos anos 50, esse fotógrafo cearense, o Chico Albuquerque, ele produz um ensaio que se tornou um clássico da fotografia brasileira, um ensaio chamado Mucuripe, em que ele fotografa, ele produz uma série de imagens sobre os jangadeiros, uma série de retratos, e mostram o trabalho dessas pessoas, né? Pode passar, por favor. E essas figuras típicas, né, elas são retratadas
de uma maneira que, de algum modo, tenta exaltar a importância dessas pessoas, né? A gente viu hoje na aula, não foi? Esse tipo de enquadramento, esse ângulo, né? De baixo, com a câmera de baixo para cima, de algum modo, valoriza a figura do personagem, exalta a sua importância, né? Então, era característico dessa época que essas pessoas fossem fotografadas dessa maneira, né? De modo a valorizar essas figuras, né? Que, de algum modo, eram as figuras típicas das regiões e que representavam o homem brasileiro, né? Então, os jangadeiros foram fotografados. Pode passar, por favor. O vaqueiro é uma outra figura, né? Muito característica do Nordeste, né? Pode passar, por favor. E aqui também são os vaqueiros, né? Vestidos com esse traje cor de terra, né? Um traje de couro, gibão, né? Que é uma espécie de armadura, né? E que protege o corpo do vaqueiro contra a vegetação da caatinga, os espinhos, os galhos, né? Então, são dois retratos, né, de dois vaqueiros, né, com os trajes típicos. E é um trabalho feito pela Maureen Bisiliar, que é uma fotógrafa suíça que chegou ao Brasil nos anos 60 e que se inspirava na literatura para produzir os seus ensaios, as suas fotografias. Então, ela leu Os Sertões, do Euclides da Cunha, e tentou dar a sua interpretação por meio da fotografia a essa obra, né? Os Sertões, do Euclides da Cunha, relata a Guerra de Canudos, né? Algumas daquelas fotografias do Flávio de Barros, elas aparecem na primeira edição dos Sertões, né? E a Maureen Bisiliar leu o livro e, de algum modo, tentou se inspirar nos personagens, no ambiente, na atmosfera, para produzir essas fotografias. E também tem aqui uma questão da linguagem da fotografia que é muito evidente, que é o uso da cor e o uso da luz. O nome do livro que ela publicou com essas imagens se chama Sertões, Luz e Trevas. Então, tem esse jogo de luz que é muito marcante, né? Que é um pouco isso, né? Tem a luz e as trevas, um contraste muito grande, né? Então, boa parte da obra da Maureen Bisiliar é marcada por essa luz, né? Por essa característica, né? Pode passar, por favor. E a Baiana, que também é uma personagem muito fotografada, também é uma dessas figuras típicas, né, do imaginário brasileiro, né? E é uma figura típica do Nordeste, da Bahia, de Salvador, e é muito fotografada desde a época lá do Marc Ferrer, né, do século XIX, continua sendo muito fotografada. E aqui já não mais dentro de um estúdio, como no século XIX, mas na rua, mostrando o lugar onde ela comercializa ali os quitutes, né? Então esse período dos anos 40, 50 é muito marcado pela documentação das figuras típicas, né? Pelos tipos, né? Pode passar, por favor. E aí tem as festas populares, né? A festa de Iemanjá, em Salvador. Pode passar, por favor. O Bumba Meu Boi, em São Luís do Maranhão. Então, tudo isso vai se juntando a esse
essa fotografia, né, produzida na região. Pode passar, por favor. A arquitetura popular também está presente, né? Essas casinhas que são típicas do sertão, elas foram o objeto de estudo, de interesse dessa fotógrafa chamada Ana Mariani, que nos anos 80 viajou muitas cidades do interior só para fotografar essa arquitetura popular e publicou uma obra, um livro chamado Pinturas e Platibandas, né? As platibandas, elas são esses ornamentos e também o que esconde o telhado, né? Pode passar, por favor. Então, ela produz uma série, cerca de 200 fotografias. Ela passa anos produzindo essa obra, viajando pelas cidades para fazer essa documentação, né? E fotografa quase sempre da mesma forma. Uma abordagem, um enquadramento frontal. Não tem gente nas fotos, nunca tem gente nas fotos. Muitas vezes as portas e as janelas aparecem fechadas. E o que interessa para ela é a arquitetura, as casinhas, né? Então, os habitantes não aparecem nas fotografias, os moradores não aparecem nas fotos, né? Pode passar, por favor. E são todas muito coloridas, né? Tipo, é uma forma que o nordestino encontra de alguma maneira, escapar um pouco da vida, que pode ser muito dura, muito cinzenta, né? Então, ele dá cor às moradias, aos lugares onde habita, né? Pode passar, por favor. Então, essa obra da Ana Mariani também é uma obra marcante na fotografia brasileira e que é característica da arquitetura popular, né? Pode passar, por favor. E aqui um outro tema que também é muito presente na fotografia, que é o candomblé. Esse fotógrafo, Pierre Verger, ele é um francês que chegou ao Brasil nos anos 40, foi morar em Salvador e se interessou muito por essa religião a ponto de fazer parte dela, de ter se tornado um líder espiritual do candomblé, um babalorixá. E o Verger, além disso, era um ótimo fotógrafo e produziu fotografias por mais de 30 anos, 40 anos, de maneira muito respeitosa em relação às pessoas que praticavam a religião, né? Ele viveu o resto da vida em Salvador e hoje lá existe uma fundação, a Fundação Pierre Verger, que cuida da preservação e da divulgação dessas imagens, né? Então, é uma abordagem muito que exalta, né, as pessoas que praticam a religião, muito respeitosa, né? Pode passar, por favor. Então, ele produz retratos, né, fotografa os rituais. Essa foto já é dos anos 70. Pode passar, por favor. E aqui ainda o candomblé mostrado de uma maneira preconceituosa, né, e que causou muita polêmica na época em que essas fotografias foram divulgadas, né? É uma fotografia que são fotos feitas pelo José Medeiros, que é um dos fotógrafos mais importantes do Brasil no século XX. Ele trabalhava para uma revista chamada O Cruzeiro, que era tipo a Rede Globo da época, era a revista mais importante, vendia muito no país inteiro. E o José Medeiros, com um repórter,
foi para Salvador procurar um candomblé para fazer uma reportagem e mostrar o que acontecia lá dentro. E chegou em Salvador, não foi aceito em nenhum centro, né? E foi procurar, com a ajuda de um motorista de táxi, um pequeno terreiro bem longe do centro da capital, bem na periferia de Salvador, e lá ele pagou as mães de santo para poder produzir essas imagens. E ele fez a documentação do ritual de iniciação das filhas de santo. E as imagens são, na época, só o título da reportagem, né, As Noivas dos Deuses Sanguinários, dá o tom do texto, né? Pode passar, por favor? Então, são imagens, na época, muito chocantes, né? Assim, um ritual que era um ritual fechado, ele consegue entrar com esse artifício e faz essa documentação. Isso provocou muita polêmica na época, vendeu muita revista. Pode passar, por favor? Mas hoje essas imagens elas têm uma importância muito grande, assim, uma importância antropológica, né? Tipo, é um estudo, né, de como esses rituais acontecem nesse período. Então, hoje elas acabam assumindo tendo um outro valor, né, muito acima do que teve na época. Pode passar, por favor? Aqui também uma outra temática que é ainda dentro do campo da religiosidade, né, que são as romarias, né, que são típicas da região, né, as romarias a Padre Cícero, Juazeiro do Norte, e que são também tema dos fotógrafos, né, de muitos fotógrafos, né. Então, aqui, essa é uma romaria chamada de Nossa Senhora das Dores, e que tem essa característica dos romeiros levarem chapéus para dentro da igreja e tal. Então, o fotógrafo faz uma imagem em que isso fica muito claro, né? A gente vê os romeiros, os objetos, os chapéus, tudo aparece na imagem, né? Pode passar, por favor. A gente vê os ex-votos, né, que são usados pelos romeiros para pedir um milagre ou pagar uma promessa, né? E também isso está registrado, né, pelo mesmo fotógrafo, o José Bacite. Pode passar, por favor? E aqui também a Romaria de Juazeiro do Norte, fotografada de um jeito completamente objetivo, né? Assim, é uma imagem muito mais abstrata, a gente pode dizer, porque a gente não enxerga bem as pessoas, não sabe exatamente o que elas estão fazendo, vê um pedaço de um rosto de uma pessoa, um pedaço do corpo da outra, mas é um fotógrafo também que produziu um trabalho sobre as romarias durante quase 10 anos, e que resultou num livro chamado Ditos, e que é o Tiago Santana, lá do Ceará, e que também é uma figura importante na fotografia brasileira. Pode passar, por favor? Aqui uma outra foto do Tiago Santana, em que tem esse aspecto, tem essa característica de cortar os retratados pela borda do quadro, né? Pode passar, por favor? E aqui é um outro fotógrafo, o Sérgio Carvalho, em que também tem uma relação com as romarias, mas é uma abordagem diferente. Lá em Juazeiro do Norte, o caminho que leva até a imagem de Padre Cícero, a estátua de Padre Cícero, é conhecido como Caminho do Horto.
E no caminho do Horto existem assim, muitas casinhas, né, na ladeira ao longo do caminho. E o trabalho desse fotógrafo é entrar nas casas, porque todo mundo lá é devoto de Padre Cícero, e fotografar os oratórios, né, que tem dentro os altares, né, que tem dentro das casas, né? Então é uma série só com os altares no caminho do Horto. Pode passar, por favor? Então toda casinha lá no caminho do Horto tem o seu oratório, tem o seu altar, e o trabalho desse fotógrafo foi, né, registrar essa tradição, né? Pode passar, por favor? Aí agora a gente vai ver um pequeno filme, é um documentário que aborda um pouco esse universo da fotografia popular lá do Nordeste, né? Aborda um pouco o trabalho dos fotógrafos populares, a religiosidade, que é muito marcante da região. É um documentário de um cineasta chamado Joy Pimentel. É curto, dura cerca de 20 minutos. Eu acho que é legal a gente ver, porque dá uma boa ideia aí do que está sendo falado. Tá? A gente pode... Acho que dá para apagar a luz? Não? Você sabe que o fotógrafo, para ser um fotógrafo artista, para ser perfeito o artista, é preciso inteligência, um pouco de consciência e também golpe de vista. Tudo isso vai para a lista de quem é um veterano. É melhor vender abano, que é uma venda sem cabula, que todo fotógrafo se conhece pelo pano. Se falta um propulsor para ter melhor vantagem, a caixa não tem montagem, faz até revelador, o povo não dá valor, fica o fotógrafo sem plano, vai sempre vender abano, que é uma venda sem cabula, porque todo retratista fula se conhece pelo pano. Eu queria ter fotografia de todas as cidades que eu já andei, com cavalinho, em cima de caminhão, dentro de ônibus, um cavalinho batendo retrato. Eu gosto de viajar muito, sou um cara fotógrafo ambulante. Onde tem uma festa de uma padroeira, eu estou batendo meus retratinhos. Sou conhecido aqui no Canindé, em todo canto do Piauí, do Maranhão, no Ceará todo, eu sou conhecido. Eu gosto do retrato, é isso. Tá viajando aqui, trabalho com lá, e o número acha bom, o trabalho da gente. Desejo uma fotografia como esta. O senhor vê como esta. Em que para sempre me ria. Com um vestido de eterna festa. A importância da fotografia para o comer é aquela tradição que ele tem de tirar o retrato, aquela vontade, aquele gosto, aquele prazer de vir para a Juazeiro do Norte, para o Canindé, para qualquer uma festa religiosa, que ele tem um santo que faz aquela promessa, e pagar. Ele tem aquela vontade, aquele gosto de tirar o retrato. Tá bom, tá ótimo.
A sensação do Romeiro é essa, que ele quer aquele retrato que ele fez a promessa para bater um retrato. Aí ele quer deixar na Casa dos Milagres. Se não tem um fotógrafo para bater, como é que ele vai, se ele não tiver a marca dele, nem que ele tenha a marca dele para ver, para revelar, talvez não dá tempo, ele vai embora. E se não tiver um fotógrafo ambulante para entregar numa hora ou por meia hora, como é que o Romeiro desse vai pagar a promessa? Atenção pessoal, é para cá que eu vou bater agora, viu? Não segura ninguém. Segura não, pai, segura não dá certo. O Romeiro que vai tirar o retrato de promessa, ele tira mais sério. Entendeu? Para dar certo do que ele pediu, né? Entendeu? Agora o Romeiro que vai tirar assim, de cavalo, entendeu? Eles tiram muito gosto também, né? Mas tira rindo, sabe, brincando, né? Eu vou tirar o retrato, aí todo ano eu venho e tiro o retrato. Só quando meu pai não deixa eu vir mais é que eu deixo de tirar. Mas enquanto ele quiser, eu tiro. O Romeiro fica alegre quando a gente faz um trabalho bom que ele gosta. A gente ensina onde é que ele bota, às vezes ele quer estar na Casa do Milagre, às vezes ele quer um traje, a gente diz onde é que ele arranja. A minha emoção mais é quando o Romeiro chega que disse que fez uma promessa que veio pagar uma promessa do meu padre Cícero que foi válida, eu fico todo arrupiado, entendeu? Aí a minha fé aumenta mais ainda, acredita? Quando eu estava viajando para Juazeiro, que eu sempre vou para Juazeiro, né, para dar fé, que eu trabalho lá, eu passava o dia todinho batendo de defunto, que eu ficava às vezes até com medo. Porque lá os defuntos de Juazeiro é na fila, um em um. Vê quanto tá chegando uma, vê quanto tá chegando. Em Juazeiro aqui não, os defuntos aqui é mais fraco. Porque lá a cidade é maior, né, dá muito crime, muita morte mesmo natural e muito crimes. Lá eu passei um dia todinho batendo só de defunto. Quando eu me bateu da do Romeiro, já foi à noite. Eu passei o dia todinho batendo só de defunto. Mas todo defunto lá bate retrato. Eles do candidato aqui é difícil para bater retrato. E lá os querem retrato. Os donos do defunto querem esse retrato. Se liga aí. Juazeiro tem um mistério muito grande, a gente sabe de um bocado e outro bocado só meu padre Cícero é quem sabe, né? É muito importante por isso. O Juazeiro é um segredo, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Ser um fotógrafo aqui de Juazeiro, aqui na estrada do Padre Cícero, e fotografar o Romeiro leva para a cidade dele, ele mora. Chega lá, vai passando a fotografia para a família, passando para os amigos. Sempre aquelas pessoas que vão olhando naquele monóculo, aí sempre quando ele vinha aqui em Juazeiro, ele vai procurar fotógrafo para tirar o retrato aqui com o Padre Cícero. Bom dia, pessoal. Com licença, vocês estão chegando agora. Interessa fazer uma fotografia com o Padre Cícero? É muito importante essa fotografia, viu? Isso, pois é, você vem chegando agora. É muito importante você fazer uma fotografia dessa com o Padre Cícero, viu? Você tira pegando na mão do Padre Cícero, ele com a mão na sua cabeça. Com 30 minutos eu entrego essa fotografia para vocês. Dê uma olhadinha mesmo sem compromisso. Caso o senhor interessar, eu sei, sem compromisso. E o senhor não vai pagar nada não. Só se o senhor mandar fazer a fotografia, o senhor vai pagar a fotografia. Só o senhor olhar, não paga nada, viu? Esse monóculo é a tradição daquele Juazeiro, viu? Há mais de 30 anos que a gente fotografa as pessoas com esse monóculo aqui em Juazeiro. O senhor pegando na mão dele, Padre Cícero com a mão na sua cabeça, tira o seu individual, tira com a família. Olha assim para o sol, fica melhor, viu? Essa foto monóculo, você olhando para o sol, ela sempre fica melhor, você vê melhor na foto. Dá uma olhadinha na fotografia, viu? Não tá linda essa foto? Tá. Tá? Quer fazer uma fotografia dessa com o Padre Cícero? Ele com a mão na sua cabeça, a senhora pegando na mão dele. Sei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas a gente faz essa fotografia para a senhora. O importante é a senhora levar a sua lembrança daqui de Juazeiro. Gostou da fotografia? Tá boa. Tá boa? É. Então a gente vai fazer uma foto dessa, viu, para a senhora, viu? A senhora levar a sua lembrança daqui de Juazeiro. A gente oferece a fotografia de monóculo para eles, então eles aceitam tirar a fotografia, porque é rápido para revelar. Enquanto ele visita o museu Padre Cícero, aqui, 30 minutos a gente já está entregando essa fotografia. Então eles acham muito importante o monóculo, porque eles nunca esquecem esse tipo de fotografia. Maria, agora eu vou fazer a sua foto, meu Padre Cícero, com a mão na sua cabeça, entendeu? Quando eu vejo o Romeiro recebendo uma foto no monóculo, ele fica emocionado. Até eu fico emocionado também. E ele às vezes ele chora,
E às vezes até eu dá vontade de chorar com eles também. Meu padrinho Cícero, para mim, é a melhor pessoa do mundo. Em primeiro lugar, Jesus. Segundo, meu pai, minha mãe, minha família e meu padrinho Cícero. Porque sem ele aqui, não tinha como eu conseguir o meio de vida para sobreviver, né? Aqui dentro de Juazeiro. Eu trabalho aqui nos pés dele. Então, para mim, ele é tudo. É meu padrinho e estou com um rumeiro. Essa minha máquina, eu viajei por todo canto do mundo. Fui para Bahia, fui para Piauí, fui para Maranhão, fui para Fortaleza, fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, fui para todo canto do mundo com essa minha máquina. Antigamente se batia retrato de todo jeito, de todo modo. A pessoa batia retrato de rumeiro, de defunto, de anjo, de procissão, de casamento, de aniversário, de batizado, primeira comunhão. A gente batia retrato de tudo isso, sabe? Os rumeiros que vinham para aqui, ninguém trazia máquina para bater retrato. A gente é quem bateu o retrato. Hoje em dia, os rumeiros, quando vêm para o Juazeiro, já traz, cada um traz sua máquina para bater. Melhor do que a máquina que a gente tem, sabe? Tem rumeiro que não traz nem máquina mais. Já está trazendo filmadora para filmar o Juazeiro. Nossa máquina não pega filme de maneira nenhuma. É feita as fotos no papel, sabe? Você faz a negativa e da negativa você revela para fazer o positivo, com o mesmo papel. Que tem muita gente que pergunta para mim se essa máquina que eu tenho, se ainda funciona. Eu digo, funciona. E se não funcionar, eu boto para funcionar, porque eu sei fazer a máquina quando vai consertar. Eu só não sei fazer a lente, o resto eu faço tudo. Quando a pessoa vai bater um retrato lambe-lambe, bota aquele pano por detrás, para que a pessoa se apresente pela frente daquele pano, bem organizada, bem firme, sem ter munganga nenhuma por detrás. Atenção, agora você olha diretamente a máquina, olha fitamente para a máquina, não mexe os olhos, atenção, atenção, atenção. A fotografia quase não tem truque, é você focalizar. Se você focalizar direito, se você tiver um golpe de vista positivo que eu digo é você focalizar a pessoa, você vê os olhos da pessoa, não tem truque nenhum. O golpe de vista é você ter uma vista assim limpa, que você possa olhar e possa focalizar, você possa com a distância de 10 metros, você veja as pestanas da pessoa dentro da objetiva. Você está vendo as minhas pestanas dentro da sua máquina aí? Assim, batendo, tá vendo? Ah, pois o golpe de vista é esse aí. Aqui dentro da oficina, a gente recebe todo tipo de fotografia que você possa imaginar. Às vezes fotografia e às vezes o que restou dela. São fotografias que vêm desde recorte de jornal de filhos que foram assassinados ou que foram desaparecidos. Originais 3x4 corroído pelo tempo com os 50 anos, com 60, 70 anos. Às vezes como último, como documentos da pessoa. Carteira que foram plastificadas e os retratos se danificaram. Todo tipo de original que você possa imaginar vem para cá. E o retrato pintado é aquilo que você quer ser depois e não aquilo que você é. Você sempre quer se melhorar, você sempre quer ser mais bonito, você sempre quer estar com uma indumentária nova, você sempre quer estar com outro tipo de coisa que não seja aquilo que o espelho lhe mostra. Quando a solicitação vem do cliente, ela vem especificada no envelope.
Ela vem cor dos olhos, azuis ou preto ou castanho, cor dos cabelos, cor da cutis, que ele põe cutis, né, cor da roupa, observação, cordão e crucifixo, e assim sucessivamente. Você não pode imaginar a minha satisfação quando eu sei que consegui resgatar a história de uma pessoa que já não tinha mais história, que tinha fragmentos dela. Eu consegui fazer com que ele tivesse parte da vida dele resgatada, porque a história nada mais é do que aquilo que ele pode ver, transformado em visual aquilo que ele já não tinha mais possibilidade de ver. Olha, a demanda da fotografia de pessoas falecidas, ela é muito grande. Eu só não consigo entender por que eles fazem esse tipo de fotografia, eu não consigo entender. Mas eles fazem e depois eles mandam fazê-los vivos. Quer dizer, a gente fica com a responsabilidade de ressuscitar aqueles entes queridos, os entes queridos das pessoas. Nós somos apenas interferidores. A gente entra como interferidor. E é um segmento muito grande, é uma fatia muito grande da fotografia. Ela ficou desprezada, olhada até certo tempo como boneco de barro. Você olha uma escultura de um escultor que esculpia em mármore italiano e você olha uma pessoa que faz um bonequinho de barro. Mas ele é tão escultor quanto o outro. Nós nos sentimos aqui dono da fotografia como qualquer pessoa que bate uma fotografia digital. Só que nós interferimos com a mão, com a sensibilidade, com aquilo que a gente tem no interior da gente. Eu não sei se amanhã o computador vai poder fazer um retrato que ele não tenha informação. E a gente faz. Se eu não tiver informação nenhuma, eu faço um desenho. Basta a pessoa ir me dizendo. Eu não sei se o computador vai poder fazer isso. Se ele um dia vier atrapalhar o nosso trabalho, a gente passa para trás do computador e vai fazer. Ele não interfere, ele pelo contrário, ele veio foi aumentar a demanda do nosso trabalho, porque o computador não faz tudo, ele faz parte do serviço. Grande maioria dos casos, ele não vai desenhar. O que ele vai é pegar um olho que não é seu e botar no canto do seu. Por isso que eu não tenho um pingo de medo, eu não tenho um pingo de preocupação com a extinção do retrato pintado em si. Eu tenho medo de me acabar e o retrato pintado acabasse junto comigo. Não, parar de fotografar, eu não penso em parar de fotografar. Eu quero é que daqui para frente que apareça mais freguês para mim fotografar. É o maior prazer que eu tenho. Só paro de fotografar um dia quando Jesus me levar desse mundo. Olha, a fotografia é quase como uma cachaça, porque é o seguinte, quando você toma uma, você não dá vontade só de tomar uma, e você continua a bater retrato, você tem vontade. Eu, pelo menos, eu passei 2 anos sem bater retrato, aí comecei de novo, agora não quero mais nem parar, eu vou até o fim da minha vida, enquanto Deus me der minha saúde e vida, eu não saio mais do retrato. Eu acho que eu vou parar de fotografar quando Deus quiser, sabe? Porque quando Ele quiser, eu estou batendo um retratinho, né? Sou extremamente feliz, porque Deus me botou num ramo que talvez que se Ele me tirasse hoje, eu ia pedir a Ele de joelho para Ele me botar no retrato pintado novamente. É todo dia uma emoção nova, né? Todo dia uma emoção nova. Cada retrato que a gente faz é de uma pessoa que quer ser feliz mandando fazer um retrato pintado. É tanto que eles são tidos como guardiões, porque eles guardam uma coisa que é e não é uma fotografia. Para eles não é. É uma peça de santuário, um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. Então, gente, esse filme, acho que ele serve
para falar sobre a fotografia popular, né, sobre o trabalho desses fotógrafos populares que, em boa medida, também retratam as tradições da região, né, principalmente a região lá do Cariri, onde fica Crato, Juazeiro, Barbalha, né. Ainda não acabou, tem só mais alguns slides. Esse filme é de 2003, quase 20 anos atrás, e a situação mudou muito, né? Tipo, eles não mais trabalham dessa forma, não tem mais isso lá, né? A fotografia digital, e eles já não conseguem mais o material, os filmes, os papéis, os químicos, né? Assim, alguns já morreram e os que continuam trabalhando hoje usam o digital, né? Aí eu só queria, para terminar, mostrar mais aqui alguns slides, ainda sobre a fotografia, sobre o retrato pintado, que é o trabalho do mestre Júlio, que aparece no filme, né? E então aqui fica muito claro em que estado ele pega a imagem, né? E o que ele faz para recuperar isso, né? Então é um trabalho artesanal, artístico, né? E que hoje o mestre Júlio continua lá em Fortaleza trabalhando, produzindo, e como ele fala ali no filme que não tem medo do computador, hoje ele utiliza o computador, né, para continuar fazendo os retratos pintados, né? Mas ele pegava os retratos nesse estado e fazia e transformava numa fotopintura como aquela. E é muito bacana, por isso ele é considerado um mestre, né? Pode passar, por favor? Olha só como é bonito, né? E aqui também, a foto é essa, ó, o casal e duas crianças, e ele tipo junta o casal lá, põe o homem de olhos azuis, né? Não sei se tinha, de fato, olhos azuis, mas assim, né? A roupa, as joias, né? Os enfeites, assim. Ele é bom, Pode passar, por favor. Esse não é o mestre Júlio. Não é o mestre Júlio, mas é uma coleção de retrato pintado que foi formada pelo Titus Hidlel, que é um professor da Universidade do Vale do Acaraú, lá no Crato, no sertão do Ceará, e que é um alemão que vive lá há 20, 30 anos, e que durante esse período fez uma grande coleção com esse tipo de fotografia, o retrato pintado. E essa coleção, hoje, ela é muito valorizada. Essas imagens já foram expostas em museus na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, é um trabalho que tem valor, e é feito por anônimos, né? E de uma maneira, você pode achar que é uma maneira até mais tosca, né? Menos rebuscada, menos sofisticada que o do mestre Júlio, né? Mas também é muito valorizado, né? Pode passar. Então, valem os adultos, as crianças. Pode passar. Então, todas essas imagens fazem parte da coleção do Titus, né? Pode passar, por favor. E aqui uma junção, né? Ela deve ser devota dessa santa que eu não sei quem é. Pois é, ela devota, coloca a santa ali do lado, né? Também é um retrato pintado feito por um anônimo, né? Pode passar, por favor. Aí agora é o último trabalho, o último trabalho que eu tenho para mostrar, que é a fotografia mais contemporânea, a fotografia feita nos nossos dias, né? Por uma jovem fotógrafa chamada Bárbara Wagner, que é de Recife, e que documenta a cidade e documenta as pessoas que vivem na cidade, os bairros, e tem um interesse muito grande pelas figuras populares, né?
Então, ela tem esse trabalho, que é um dos primeiros trabalhos que ela produziu, em 2005 e 2006, e que depois virou um livro publicado em 2007, chamado Brasília Teimosa. Brasília Teimosa é uma ocupação muito antiga em Recife, dos anos 40, que fica ao lado da Praia de Boa Viagem, que é uma região nobre da capital pernambucana, né? E ela fotografa as pessoas que frequentam a praia, né? Desse lugar chamado Brasília Teimosa. E, além de fotografar as pessoas, ela faz isso de uma maneira... E aí é que está o grande lance do trabalho dela, é que ela trabalhou como jornalista durante muito tempo, e ela, muitas vezes, era encarregada de fotografar empresários, políticos, celebridades, né? Então, ela fotografava essas pessoas de uma maneira em que elas apareciam mais importantes ainda na fotografia, eram mais valorizadas ainda pela forma como ela fotografava. Não só ela, mas é uma estética, né? A pose, o uso da luz. E aí, quando ela deixa o jornalismo e passa a trabalhar como fotógrafa, mais ligada ao campo da arte, ela resolve levar essa estética para o trabalho documental dela. Então, o que ela faz é fotografar essas pessoas que estão na base da pirâmide social, como se elas estivessem no topo, como se fossem os empresários, as celebridades, né, os políticos que ela fotografava, né? Então, ela produz uma estética que é típica de uma revista de celebridades, como a Caras, por exemplo, né? Mas com pessoas muito mais simples, mais humildes, né? Então, de algum modo, ela acaba chamando a atenção para a questão da desigualdade social também no trabalho dela, né? Por conta dessa estética que ela utiliza, né? Pode passar, por favor. E ela também está ligada à cultura, de certo modo. Então, também tem esse trabalho muito forte da valorização da cultura de Pernambuco, mas, de algum modo, ela vai na contramão daquela fotografia mais tradicional, né? Daquela fotografia moderna, lá do século XX. Então, ela tipo, reinventa formas de fotografar essas pessoas, né? Pode passar, por favor. E aborda assuntos muito típicos dos dias atuais, né? Pode passar, por favor. Tem um trabalho também sobre os evangélicos, né, que são figuras cada vez mais marcantes na sociedade brasileira, né? E agora, para terminar, assim, e uma outra questão no trabalho da Bárbara Wagner é que ela acaba, assim, ela é fotógrafa e muito por conta das novas tecnologias, né, de produção e difusão de imagens, ela passou a adotar o vídeo também. Então, porque a câmera hoje, né, ela fotografa e filma, todo mundo sabe disso, né? Então, a Bárbara Wagner passou a também produzir vídeos, né? E também faz muito bem e faz muito sucesso, a ponto de ser convidada para participar da Bienal de Arte de São Paulo, que é a principal bienal do país, e ano passado teve em Veneza, na Bienal de Veneza, que também é uma outra bienal muito importante na Europa, né? Então, eu só queria mostrar um vídeo da Bárbara Wagner, que dura só 3 minutos e que faz parte de um desses trabalhos que ela expõe, que se chama Faz que Vai. É um vídeo que parte do frevo, que é característico de Pernambuco, né, e como um elemento de resistência popular, né. Então, esse é um trecho do vídeo, não é o vídeo inteiro, são só 3 minutos, né, mas ela usa a estética fotográfica, né, mas é como se fosse uma fotografia que se mexe, uma fotografia que se movimenta, né. Pode começar, quando dizer, pode colocar no começo, não? Porque
É bem rapidinho esse. Bem, estava meio descasado aí o som com a imagem, mas acho que deu para ter uma ideia, né, de como é, né? Mas, gente, a ideia foi essa, assim, foi tentar traçar um panorama, né, do século XIX até os dias de hoje sobre a presença do Nordeste, né, do regionalismo nordestino na fotografia brasileira. Muito obrigado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, o nosso palestrante, aproveitar a oportunidade. Gostariam também de fazer algum comentário, enriquecer um pouco mais essa palestra, Adriana, os demais? Esse pessoal estão doidos para falar. Então, ninguém, né? Então, tá. Você gostaria de falar mais alguma coisa ou nós finalizamos por aqui? Só queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado à Casa da Cultura pela oportunidade de estar aqui. Muito bacana, muito obrigado. Então, nós só temos a agradecer mesmo a cada um de vocês que nos deram o privilégio de estar aqui conosco, ao Marcelo. Gente, excelente palestra, muito enriquecedora. Você está de parabéns, Marcelo, é um excelente profissional. Gente, nós temos ali fora a autorização do uso de imagem, como foi filmado, vai ser lançado no YouTube. Então, nós vamos precisar, tá bom? Então, de verdade, muito obrigada. Eu quero deixar um convite para todos vocês. Amanhã nós teremos um excelente sarau aqui na Casa da Cultura, onde teremos diversas atrações. Então, não fique de fora, tá bom? Venham estar conosco. Obrigada. Liberado. Às 19 horas.